Olá, tudo bem? A gente sabe que a Bíblia não revela todas as coisas. E a Bíblia foi escrita com o objetivo para que o homem fosse salvo. Então Deus inspirou o homem para que, através dessa inspiração, do conhecimento bíblico, ele estivesse preparado para a salvação. Então esse é o ponto fundamental. E devemos estudar a Bíblia dessa forma, com esse objetivo. O que acontece é que muitas vezes a gente entra no campo da especulação. E é inevitável a gente fazer isso. Porque muitas coisas nos trazem muita curiosidade. Uma curiosidade que eu imagino que muitas pessoas têm, que eu tenho também, em relação ao homem e à mulher. Porque Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, mas Deus viu que o homem estava só. Deus contempla a sua criação e fala que tudo é muito bom. Mas quando ele contempla o homem, fala que o homem não está só, ele precisava de um complemento. A gente imagina que Deus ele só criou o homem definitivamente quando ele criou a mulher, porque os dois se completaram e o homem deixou de sentir solidão. Agora, há uma questão aí que traz muita curiosidade. Será que Adão e Eva eles tiveram relacionamento íntimo antes da queda, ali no jardim? Há uma possibilidade muito grande que eles não tiveram esse relacionamento. Porque quando Adão ele viu a mulher, ele disse: finalmente esse é osso do meu osso, carne da minha carne, significando que ele tinha alguém igual a ele. Ele poderia compartilhar com Eva toda aquela beleza do jardim. Os dois poderiam contemplar junto, conversar sobre aquilo. Então isso traria muita alegria. Só a presença de Eva ali traria muita alegria. E muitas vezes a gente analisa essa questão com os nossos pensamentos secularizados do nosso tempo. Eu já vi até teólogo dizer que quando Adão viu aquela mulher, eles fizeram sexo imediatamente. Isso é muito pouco provável, porque a mente de Adão não era essa mente do homem hoje, que é uma mente carnal. É claro que eu estou falando assim do homem natural, do homem sem Deus. Então não aceitou Jesus. Quando aceita Jesus, essas coisas vão mudando. Então a gente imagina que a alegria de Adão está na presença de Eva. Imagina que mulher linda que era, que mulher maravilhosa. E ele sentia uma emoção, eu imagino que o coração dele batia quando chegava perto daquela mulher. Daquela beleza fenomenal, podemos dizer assim. Então só isso já completava o Adão, ele já estava completamente feliz. Por isso, é provável que eles não tiveram sexo antes da queda. Tem uma passagem aqui na Bíblia, é claro que não prova, mas dá para a gente pensar isso. Aqui diz assim, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, aqui no verso 12, que fala assim: porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando a gente vê esse verso e outros versos, a gente chega à conclusão de que Eva só engravidou após o pecado. É claro que isso não prova que ela pode ter tido relação e não ter engravidado, que é pouco provável também. Por isso que há essa possibilidade de que eles só tiveram relação íntima após o pecado. E se for assim, é algo muito triste. Porque após o pecado tudo mudou, não era a mesma coisa. Nem mesmo o relacionamento deles. Adão não via a mulher mais como antes. Não tinha mais aquele amor extraordinário, maravilhoso, não tinha mais aquela emoção. É claro que ele sentia amor por aquela mulher, mas não era como antes mais. Tudo mudou na mente deles. A gente vê que Adão culpou a Eva, ele jamais faria isso. Ele desconfiou da sua mulher e disse para o Senhor que ele havia feito aquilo por causa da mulher. A mulher logo já jogou a culpa na serpente.
Então, houve essa mudança na mente deles. E se houve essa mudança em relação à sua convivência, houve mudança também em relação íntima. Imagine se eles experimentaram isso antes e experimentar depois. Que sensação horrível que eles tiveram. A gente imagina que essa relação antes do pecado seria algo muito, 1000 vezes melhor do que depois do pecado. É só a gente pensar como o sexo hoje ele é tratado, como ele é visto nos nossos dias. Hoje há muita depravação em relação ao sexo. O homem olha a mulher como objeto de prazer. A mulher, pode acontecer isso com a mulher também. Hoje o sexo traz muito sofrimento, traz muita culpa. Há um tabu muito grande em relação ao sexo. E para muita gente, apesar da evolução, podemos dizer assim, ou da involução do ser humano, porque o ser humano se tornou um homem depravado moral, mudou seu comportamento moral, seu comportamento espiritual. Isso afetou drasticamente a sua relação íntima. Por isso o sexo hoje é visto como uma coisa suja muitas das vezes. E hoje há muita piada sobre sexo. O sexo foi totalmente banalizado. Eu imagino que nem a psicologia, independente de religiosidade, a psicologia não sabe entender isso. Por que isso acontece? Mas a gente sabe que isso acontece por causa da queda do homem. Então a queda do homem foi uma coisa que mudou tudo para pior em todos os aspectos da vida. Inclusive a questão de sexo. Foi terrível, foi algo muito grave a queda do homem. Quando Deus disse, com você comer desse fruto, certamente você morrerá, a gente imagina uma morte física. Mas houve ali uma morte, questão espiritual, questão moral, que mudou para pior, mudou completamente o ser humano. Isso só pode ser restaurado através da graça de Deus, através de Jesus.